O presidente Lula já confirmou a primeira reunião ministerial do governo. De Brasília, Yasmin Costa. A primeira reunião ministerial está marcada para amanhã desta sexta-feira no Palácio do Planalto. O convite ele já foi enviado aos 37 titulares das pastas. Esse encontro ele vai servir para que o presidente Lula e os ministros tratem das prioridades do governo, sobretudo aqueles projetos que demandam uma mobilização conjunta. Lula ele também deve apresentar aos seus ministros um esboço de como ele quer que o trabalho seja desenvolvido durante o governo dele, pelos próximos 4 anos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele confirmou, inclusive, que o encontro vai servir para organizar e reafirmar que qualquer proposta só será encaminhada depois da aprovação do presidente da República. Ao longo dessa semana, Lula ele já tem feito reuniões individuais com alguns ministros. Nesta quarta-feira, por exemplo, ele teve agenda com os chefes da Secretaria de Relações Institucionais pela manhã, com o Alexandre Padilha, de Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, além de um encontro no final da tarde com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De Brasília, Yasmin Costa. Bom, e para comentar as notícias do dia, Diogo Schelp aqui conosco. Diogo, bem-vindo. O objetivo é tentar afinar discurso, né? O discurso tem que ser afinado entre 37 ministros e a gente viu nesses últimos dias alguma bateção de cabeça em relação à política de preços da Petrobras, sobre as reformas. Schelp. Bom dia, Tiago, Adriana, bom dia a todos. De fato, o presidente Lula, quando assumiu, fez um discurso de reinício de governo, né? Ele fez muitas críticas ao governo Bolsonaro, disse que o governo Bolsonaro foi um governo de destruição de políticas públicas e que o novo governo deveria retomá-las, né, essas políticas públicas, e revogar muito do que havia sido feito. Obviamente que os ministros que tomaram posse nos dias seguintes também adotaram um discurso parecido, né, um discurso de retomada, de reinício, como se estivessem começando do zero. E, obviamente, isso criou situações em que se passou do limite. A gente pode usar o exemplo aqui de Carlos Lupe, ministro da Previdência, que falou da reforma da Previdência feita no início do governo Bolsonaro como uma anti-reforma. Fez uma crítica muito dura e disse que seria revista, que essa reforma seria revista. E depois ele foi desautorizado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem, obviamente, uma interlocução mais próxima com o presidente Lula. E daí essa necessidade, então, com 37 ministérios, de fazer um ajuste fino. E para deixar claro que qualquer anúncio, né, de medidas mais drásticas, mais importantes, com impactos maiores, devem passar pelo Palácio do Planalto. O que não significa necessariamente uma ordem direta do presidente, já que são muitas áreas, mas com certeza o aval, pelo menos, da Casa Civil, que vai coordenar todo esse trabalho, toda essa articulação entre os ministérios, para que um ministério, por exemplo, não faça o contrário do que o outro está fazendo. Então, esse passa a ser o desafio a partir de agora. Ô Diogo, na prática, como funciona uma reunião ministerial? Ela é sigilosa? A gente lembra de áudios vazados que deram confusão em reuniões em outros governos. 37 ministros, são vários, né? Deve ser uma reunião longa, só o presidente fala? Como é? As reuniões ministeriais geralmente são resguardadas, né, com confidencialidade. A gente teve aquele episódio no governo Bolsonaro, em abril de 2020, em que vazaram informações sobre o que havia acontecido dentro da reunião, sobre o que havia sido discutido, inclusive uma bronca dada pelo presidente em relação a questões de segurança, e acabou que depois disso, por uma decisão do STF, um vídeo, né, com trechos dessa reunião acabaram sendo difundidos. Naquela ocasião, o presidente foi o que mais falou, obviamente, mas alguns dos outros ministros também tiveram a oportunidade de falar, e aí vieram a público declarações como a do ex-ministro das Relações, do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por exemplo, que falou em passar a boiada com regulamentações ambientais, enfim, houve outras declarações polêmicas, uma discussão entre Damares Alves
e Paulo Guedes sobre a questão dos cassinos, né, sobre o jogo. Então, obviamente que exatamente por esse motivo, já que é uma discussão, né, em que não necessariamente tudo que vai ser discutido ali vai se transformar em política pública, há essa necessidade de ser algo mais reservado. Mas numa reunião com 37 ministros, não dá para todo mundo falar. E se falar, vai ser muito pouco.